Entendeu isso aqui? Hoje eu elogiei, né? Um post elogiando. Quer dizer, ó, excelente. Queria chamar. Boa tarde a todos. Sou Ricardo Barros. Venha. Vou mediar esse debate. Então, eu queria chamar o Bruno Rezende. Por favor, Bruno. Então, nós temos aqui o Florian, o Bruno, o Rafael, da XP. Vamos fazer uma fala sobre empreendedorismo e mercado financeiro, empregos e mercado financeiro. Eu sou Ricardo Barros, fui prefeito de Maringá, 7 mandatos de deputado federal, fui líder do governo Bolsonaro no Congresso Nacional, vice-líder do presidente Lula, vice-líder do presidente Dilma, ministro da Saúde do presidente Temer, líder do governo Bolsonaro, relator geral do orçamento. Então, tenho lá uma vivência congressual bastante intensa e, atualmente, sou secretário de Estado da Indústria e Comércio do Paraná. Portanto, relacionado à atração de investimentos, à busca de ambiente de negócios, e nisso o Paraná está muito bem. Então, eu vou iniciar aqui nossos painéis e vamos abrir para perguntas depois. Então, faremos aqui cada um faz a sua explanação e nós, em seguida, abriremos para as perguntas. E eu aqui, como sou mediador, não vou emitir opinião, vou apenas articular aqui as ideias dos nossos convidados. Então, vamos começar com o Rafael Furanetti, que é XP Investimentos. É tão injustiça que tem gente que sabe muito mais do que eu aqui. Tem o Florian, tem o Bruno, que são do setor, então, mas eu vou dar minha contribuição, mas depois eu tenho que aprender muito com vocês. Primeiro, agradecer o convite do deputado Ricardo Barros, ex-ministro, por ter nos chamado aqui para esse fórum, que ele, deputado da Vitória, é uma pessoa que a gente escuta muito no mercado financeiro, para poder fazer análise política e econômica. A gente tem que conversar com os parlamentares, e o deputado Ricardo Barros, ex-ministro, sempre foi uma pessoa do diálogo, disposta a falar sobre temas super difíceis, né, que é o que a gente tem que enfrentar, um tema de ajuste fiscal muito duro, que tem que ser feito, até porque o ajuste fiscal bem feito, ele beneficia em última instância, não a mim que estou no mercado financeiro, mas a dona Maria, o seu João, que estão lá na ponta, que eles não conseguem se proteger da inflação, do descontrole das coisas. Então, a política econômica bem feita, ela beneficia a população. E eu te agradecer sempre ao seu tempo de dialogar com a gente e estar disposto a debater esses temas. O tema de inteligência artificial, como a gente está olhando lá na XP e como a gente vê nesses últimos anos, eu sei que existe um grande medo das pessoas, né? Eu vou perder meu emprego para a inteligência artificial, ela vai substituir o humano. A gente diria que talvez você não vai perder seu emprego para a inteligência artificial, só que
Provavelmente se perderá esse emprego para alguém que sabe usar a inteligência artificial muito bem. Alguém que já viu aquele filme Homem de Ferro? Quem levanta a mão. O Homem de Ferro ele tem uma armadura, não tem? Chama Mark. E ele põe a armadura dele e a armadura faz diversas coisas que facilitam a vida dele, né? Então, fala, calcula a melhor rota para ir daqui até ali. Então, com o input que o humano dá, ele vai conseguir fazer com que o trabalho do humano ele fique muito mais fácil. E é por aí que a gente vê a inteligência artificial atuando no nosso negócio e também atuando em favor do nosso cliente, né? E aí, deputado Ricardo Barros, a gente tem testado várias iniciativas dentro da companhia que são muito curiosas, né? A gente é uma companhia que vive de atender cliente, né? Então, obviamente que resguardada todas as leis de proteção de dados, né? Como é que você utiliza a inteligência artificial para medir o quão efetivo está sendo o atendimento àquele cliente, né? Então, estou falando com o Bruno aqui de renda fixa e o olho dele brilha, mas eu falo de renda variável, ele fica em dúvida. Então, qual que é o perfil desse cliente, dado a interação que ele está tendo com a gente, com essa leitura de inteligência artificial? É um negócio que, se bem usado, ele é poderosíssimo, né? Vamos pensar isso numa loja de varejo. Você entrou na loja de varejo, viu a vitrine, sua expressão facial viu que aquele negócio caiu bem aos seus olhos, o vendedor chega, olha que bacana, vem experimentar esse produto que você acabou de ver. Então, você facilita muito a vida do humano na ponta, né? Então, a gente tem visto o uso de inteligência artificial na XP com uma série de benesses para o nosso cliente e para a nossa companhia. Quer ver um tema que a gente vem debatendo, que é um tema do momento, né, que o Roberto Campos Neto foi muito feliz em mostrar, aquele aplicativo que consolidará todas as informações dos clientes num aplicativo só, né, o Open Banking, né, para você ver onde você vai tomar um empréstimo mais barato. E aí, agora, mérito da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, ter aprovado o Marco Geral de Garantias, mas lá atrás também o cadastro positivo, né? Então, como é que você utiliza a inteligência artificial para poder, a partir dos dados do cadastro positivo, entender o comportamento daquele cliente e dar para ele um crédito mais barato? Dá para fazer isso, né? A gente estava vendo um negócio que tem sido muito sucesso na XP. Ontem a gente atingiu um número de 1 milhão de cartões de crédito na companhia. A gente tem 4 milhões de clientes, portanto, 25% da base da XP tem o cartão XP. Mas o que é mais legal do cartão XP é que a gente não abre o cartão no mar aberto, a gente cria uma série de regras para o cliente ter, até porque a gente está testando o produto, mas o negócio que tem sido muito positivo dentro da companhia é o limite do cartão de crédito que a gente faz de acordo com a base do cliente. Quem aí já teve que aumentar o limite do cartão de crédito? Mesmo com dinheiro na conta. Passou pelaquela experiência, ter o dinheiro na conta e não conseguir fazer a conta porque você não tem um limite. Pois é, o que a gente fez? Na nossa companhia, a gente enxerga todos os investimentos que o cliente tem com a gente, a partir daquilo, a gente dá o limite que o cliente quiser, e esse limite ele é automático, né? Então, outro dia, eu fui dar presente para minha esposa, com muito mérito, porque ela cuida, minha esposa também trabalha, ela é concursada, e também tem uma vida muito corrida, e eu fui dar um presente Dia das Mães para ela, e fui para o shopping só com o meu celular, né? E aí, quando você está muito ausente de casa, que é o nosso caso, né, que a gente viaja muito, trabalha muito, tem que dar um presente bom. Eu estava só com o celular, entrei numa loja para comprar um colarzinho para ela, e consegui pagar no Face ID do cartão da XP, e passou, eu fiquei curioso, mas como é que passou essa compra? Mas porque como você tem ali a sua face, o Apple validando, uma série de testes que a gente fez, que esse tipo de compra a gente conseguiu permitir no cartão XP. Então, isso é apenas uma das coisas que a gente tem feito lá, que com certeza vai facilitar a vida do cliente, vai melhorar a vida da companhia. E digo, você não vai perder seu emprego para a inteligência artificial, mas certamente você perderá para alguém que sabe fazer o uso muito bem
dessa inteligência artificial. Eu vou parar por aqui, porque meus colegas sabem muito mais do que eu desse tema, e vou escutar aqui um pouquinho. Estou disposto também, deputado, a participar desse debate. Muito obrigado a todos e a todas. Parabéns pela iniciativa desse grande seminário de inteligência artificial. Obrigado, Rafael. Bruno, a palavra é sua. Olá, boa tarde, tudo bem? Me apresentar rapidamente. Bom, primeiro eu agradecer o convite aqui para participar desse debate. Me apresentar rapidamente, eu sou Bruno Rezende, sou um dos fundadores e CEO da For Intelligence. For Intelligence é uma deep tech nacional. A gente desenvolve, quando a gente fala de inteligência artificial, é um campo muito grande, né? A gente na For Intelligence desenvolve dentro de um nicho específico que a gente chama de modelagem preditiva, né? A gente vem fazendo desenvolvimento proprietário aqui no Brasil há mais de 7 anos, aí com resultados bem bacanas. Tá? Eu vou tentar ficar na minha fala aqui um pouco mais dentro de um dos temas desse painel, que era mercado de trabalho, né? Então, a gente ia falar aqui de mercado financeiro e mercado de trabalho, e vou trazer uma reflexão um pouco sobre isso, qual que é a nossa visão sobre o efeito líquido, né, do desenvolvimento da inteligência artificial na geração de empregos. Tá? Começar trazendo um pouco de uma perspectiva histórica e uma boa notícia, né, que a perspectiva histórica é largamente favorável, né, para essa questão de geração de empregos. Todas as vezes, até hoje, que a gente teve grandes disrupções tecnológicas, a gente teve ganhadores e perdedores, alguns setores desapareceram, algumas funções desapareceram, muitas outras novas surgiram aí, e o efeito líquido até hoje tem sido positivo. Tá? Então, desde a Revolução Industrial e até todas as inovações que a gente teve aí nos últimos 100 anos, a gente sempre conseguiu sair do outro lado com mais empregos, mais funções, né, do que a gente destruiu. Mas será que com inteligência artificial a gente vai manter esse padrão ou agora a coisa é um pouco diferente? Tá? É muito difícil responder isso, mas a inteligência artificial tem uma característica que nenhuma outra inovação tecnológica que a gente viu até hoje tem, que acho que vai ser a primeira tecnologia que em breve vai ser capaz de escrever a próxima versão dela própria. Isso é uma quebra de paradigma muito importante e que traz uma característica diferente, como eu falei, de tudo que a gente viu até hoje. Tá? Então, quando a gente olha para o advento de inteligência artificial hoje, a única certeza que a gente tem é que a gente vai ter, sim, perdedores, a inteligência artificial ela é muito boa para substituir humanos em tarefas repetitivas, né? E vai deixar para os humanos tarefas que são mais ligadas a características inerentemente humanas, criatividade, empatia, pensamento crítico e assim por diante. Tá? Tem um trabalho muito legal, quem quiser ver, no Fórum Econômico Mundial, foi publicado em breve, que chama The Future of Jobs, e eles trazem ali um panorama muito legal de quais são as profissões e as áreas que vão ter ganhos e quais são as áreas e profissões que mais vão perder. Né? E aí, acho que a gente tem mais de 100 ocupações lá e, basicamente, as ocupações que vão ter pior desempenho são justamente essas ligadas a trabalhos repetitivos e mesmo trabalhos repetitivos um pouco mais sofisticados. Tá? Qual que é a grande preocupação, e acho que é um alerta para o Brasil? Tá? Ainda que liquidamente a inteligência artificial seja positiva para a criação de empregos, os efeitos são muito heterogêneos entre segmentos e entre países. Tá? E países que concentram boa parte da sua força de trabalho nessas tarefas que vão ser substituídas, têm que ficar mais atentos e, eventualmente, podem sofrer um pouco mais. Tá? Esse, sendo muito transparente, é o caso do Brasil. Eu acho que isso não quer dizer, eu não quero trazer nenhum tom aqui muito alarmista, mas eu acho importante a gente realmente olhar com muito carinho para o que está acontecendo, porque a gente, como país, a gente precisa se preparar para essa onda que não vai ser pequena. Tá? A gente vai viver dentro de 10 anos em um mundo muito diferente do que a gente vive hoje. E tem uma coisa que eu acho que é importante mencionar, que acho que quando a gente fala em inteligência artificial aqui, todo mundo pensa muito no chat GPT, né, que está todo mundo usando para fazer uma coisa ou outra.
A gente tem uma outra tecnologia que vale a pena ser mencionada, que é a computação quântica, que é algo que está sendo desenvolvido e vai quebrar o paradigma de computação que a gente tem hoje, né? Inteligência artificial rodando em computadores quânticos, a gente vai ter aplicações, né, e casos de uso que a gente não consegue nem antecipar hoje, tá? Isso não está tão longe de acontecer, e dentro de, aí, diria que uns 10 anos, a gente já deve ter a computação quântica num nível mais acessível, mais comercial, e a inteligência artificial em boa medida já sendo treinada e utilizada em cima de computadores quânticos, tá? Então, só para trazer um ponto que eu acho que é importante aí de atenção, tá? Aí outra coisa que eu queria trazer é um pouco uma discussão sobre hard skill e soft skill, né? A inteligência artificial, de uma maneira geral, ela é muito boa para todas essas tarefas repetitivas e ela vai substituir, em boa medida, muitas funções que são ligadas mais a hard skill, a funções técnicas, né? E sobra, de novo, para o humano essas funções cada vez mais que demandam características humanas, né? A gente vai ter, por exemplo, para citar um setor que deve ser largamente ganhador nessa história, serviços de saúde de uma maneira geral. A gente está mudando de forma muito importante a pirâmide etária e a gente vai precisar de cada vez mais gente, né, humanos trabalhando com humanos dentro dessa parte de saúde, tá? Então, só para citar um exemplo, acho que de um segmento que vai ganhar bastante, vai ter muita oportunidade para trabalhos que são inerentemente humanos, tá? E eu queria, só para finalizar aqui, deixar uma provocação se a gente, como o Brasil, está preparado para o que está vindo, tá? E tem duas coisas muito importantes que acho que a gente precisa se atentar para a gente garantir que a gente vai conseguir ser liquidamente um ganhador dessa onda de inteligência artificial. Educação, isso é uma coisa muito importante, a gente precisa de uma revolução na educação do Brasil. Quando a gente está falando de soft skills, criatividade, empatia, capacidade de comunicação, pensamento crítico, são coisas que são muito desenvolvidas na educação básica e na educação fundamental, tá? Isso é muito importante que a gente desenvolva e prepare a próxima geração para desenvolver essas habilidades, tá? E quando a gente fala de hard skills, e aí cada vez mais a barra vai estar mais alta, se alguém quiser ter um cargo técnico de desenvolvimento dentro do mundo de inteligência artificial, o nível, a régua, vai ser muito mais alto no futuro do que é hoje, né? E aí a gente tem um papel muito importante, principalmente do ensino superior. Então, educação é um ponto fundamental. Outro ponto fundamental é mobilidade de capital, tá? Capital financeiro e capital humano. Como eu falei, quando a gente está falando de AI, a gente vai ter ganhadores e vai ter perdedores, tá? Se a gente quiser ser liquidamente ganhador, a gente precisa deixar os recursos se movimentarem dos setores que vão perder para os setores que vão ganhar, tá? E aí, eu acho que o maior inimigo de uma boa mobilidade de capital são políticas setoriais mal feitas, políticas setoriais que não olham todo e olham setores ali muito específicos, tá? Então, acho que essa é a minha mensagem. Aqui, a minha ideia não é trazer um tom mais alarmista, pessimista, mas um tom realista. Eu acho que a gente tem que se preparar, porque a mudança não vai ser pequena, tá? Obrigado. Obrigado, Bruno. Vou convidar aqui o deputado da Vitória, justificando a ausência do Caio Paz de Andrade, que é o secretário de Gestão e Inovação Tecnológica do Estado de São Paulo. Eu convido, então, o deputado da Vitória, que está nos prestigiando, capixaba também, né, Rafael? De Colatina, que é do lado de São Gabriel da Palha, que é minha cidade. Grandes potências do norte do Estado do Espírito Santo. Para que nos prestigie aqui e possa complementar aqui o nosso debate. Passo a palavra, citar também o presidente deputado Cartafina, que está aqui, de Minas Gerais. Passo a palavra, então, ao Florian, que vai nos dar a sua contribuição. Obrigado, deputado. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui. Prazer, Bruno, Rafael, deputado. Eu venho a convite de um amigo empreendedor, o Vitor Lazarte, que está participando de outro painel. E o assunto inteligência artificial é algo que me interessa muito.
e de diferentes óticas e posso contribuir aqui ao debate também. Gosto muito do debate a nível nacional, implicações, longo prazo para o país, é algo que me interessa muito. E a minha ótica aqui é uma ótica de alguém que empreende, alguém que investe no setor de tecnologia e inovação aqui no Brasil, né? Então, eu sou empreendedor desde 2012. Originalmente sou alemão, mas eu cresci aqui, me formei aqui no colégio, depois fui fazer faculdade fora e voltei em 2012 para empreender. Então, venho trabalhando aí na construção do ecossistema de tecnologia e inovação brasileiro ao longo das últimas 12 anos. E gosto muito de olhar essas novas fronteiras, essas novas tecnologias sobre a ótica do que é possível, do que isso pode trazer de oportunidades, seja a nível nacional, país, seja a nível individual, pessoas. Eu gosto também muito do debate, que é o tema do nosso painel aqui hoje, nessa intersecção entre inteligência artificial e empregos, mercado de trabalho. Algumas semanas atrás, eu escrevi uma coluna na Exame sobre esse tema em específico. Eu trouxe essa perspectiva histórica. Eu gosto muito de olhar a história. Tem aquele ditado famoso, né? A história ela não se repete, mas ela rima. E certamente, à medida que eu vou ficando mais velho, vou vendo isso. E a realidade é que a raça humana, digamos assim, né, a sociedade, ela vem automatizando processos há mais de 250 anos. Né? Então, isso não é um processo novo. E parte da ansiedade que sempre surge com uma nova tecnologia é que, como seres humanos, a gente tem a capacidade de identificar aqueles trabalhos que serão afetados, mas a gente tem uma grande incapacidade de prever quais são as oportunidades de empregos que serão gerados, né? Isso que historicamente pelo menos, em todo momento trouxe essa ansiedade, esse debate, né? E aí, até no Twitter tem um canal super legal que chama The Pessimist Archive, o arquivo dos pessimistas, que traz sempre matérias de jornais de 50, 100 anos atrás com novas inovações e como as visões às vezes eram extremamente pessimistas, inclusive sobre essa questão do trabalho. Um conteúdo que eu acho extremamente interessante, eu até trouxe isso no meu artigo, é o paradoxo de Jevons, que é um cientista que fez um estudo super interessante e a tese dele é que uma introdução de uma nova ferramenta e uma produtividade maior, muitas vezes mais do que eliminar empregos ou demanda por empregos, na verdade aumenta a demanda por aqueles empregos. E um exemplo clássico é o Excel, né? Eu acho que pré-Excel, né, fazíamos na caneta, no papel ali, talvez uma calculadora. E certamente a demanda por analistas financeiros hoje é muito maior do que para a introdução do Excel. Então, é uma ferramenta que traz um pouco desse paradoxo, né? E também existe a falácia do trabalho finito. Na verdade, isso também tem toda uma teoria interessante por trás, mas eu gosto muito de analisar essas inovações sobre a perspectiva histórica. E aí, como Canary, fundo do qual eu faço parte, sou sócio, e a gente faz o quê? A gente aposta em empresas de inovação, de tecnologia aqui no Brasil. A gente aposta muito em casos como o do Bruno. A gente acredita que, a partir do Brasil, nascerão líderes mundiais dentro de vários segmentos. Para nós, inteligência artificial é somente uma forma nova, melhor de escrever software. E, de novo, voltando a essa questão do passado não se repete, mas ele rima, ele nos lembra muito na era do mobile, com a introdução do iPhone, ou mesmo a introdução da computação em nuvem. Né? Antes, servidores eram físicos, é o que a gente chama de on-premise, isso migrou para a nuvem, e isso sempre traz uma série de consequências muito, muito interessantes para o venture capital, para o empreendedor. E as perspectivas que a gente tem hoje são que você consegue, parecido com o que aconteceu em cloud alguns anos atrás, quase décadas atrás, hoje começar uma startup através de tecnologias como inteligência artificial, o custo para se iniciar uma empresa acabou de cair por um fator de
5 a 10 vezes, que foi exatamente o que a computação em nuvem fez comparado ao computing on-premise, né? Então, você pega startups dos anos 90, eles precisavam 20, 30 milhões para começar um negócio inovador. Alguns anos depois, você precisava 2, 3 milhões para começar um negócio. Hoje, uma pessoa com uma boa ideia e nenhum capital pode, teoricamente, construir um negócio com alcance global. Então, a gente acredita que isso abre uma série de possibilidades, uma série de potenciais fronteiras para o indivíduo, para o país, que a gente acha que são muito inovadoras. E aí, talvez trazendo por fim esse exemplo do Excel, uma das aplicações mais claras de inteligência artificial no dia a dia, hoje já gerando produtividade e valor, é em desenvolvimento de software, né? Então, quando você pega o modelo de copiloto do desenvolvedor que está escrevendo o software, ele consegue ser mais produtivo através da assistência de inteligência artificial. Isso é uma realidade que já acontece hoje. Isso não é uma promessa de automação. Isso é algo que as empresas hoje já estão usando em diferentes níveis, mas no meu mundo já faz parte do dia a dia das companhias. Aí você me pergunta, a demanda por desenvolvedores no país ou no mundo está caindo? Não, muito pelo contrário. A demanda está subindo porque o volume e a massa de automação e digitalização para ser feita é tão grande que isso mais do que excede a capacidade de automação via inteligência artificial. E eu não tenho os últimos números, mas até a computação em nuvem, né, que teve um impacto relevante no nosso mundo, nos nossos negócios e tudo mais, hoje ainda representa uma porcentagem ínfima da quantidade de computação no mundo. Então, até uma tecnologia que 20 anos atrás trouxe todas essas potenciais inovações, ainda hoje tem espaço para crescer. Então, certamente uma visão mais otimista, uma versão mais olhando para o futuro, mas a gente acredita como Canary que grandes empresas nesse setor, usando essas tecnologias, escrevendo software dessa forma, nascerão a partir do Brasil, que poderiam ter nascido na era do mobile também, né? Um dos fundadores do Instagram é um brasileiro, só que a empresa nasceu em São Francisco, em 2010. E por que nasceu lá? Nasceu lá porque não existia capital humano e financeiro para viabilizar uma empresa dessas nascer no Brasil. E a gente acredita que hoje, 2023, essas condições certamente são diferentes e a gente trabalha todos os dias para viabilizar isso acontecer aqui no país. Obrigado. Obrigado, Flória. Vou passar a deputada Vitória a fazer seus comentários. Querido o microfone já manifesta que a nossa contribuição tem que ser bem singela, mas, ministro Ricardo Barros, nosso líder, que é um dos protagonistas para que eu possa estar nessa família do progressista, que traz essa agenda importante para o país hoje, muitos amigos e amigas aqui que eu conheço que também são de outras legendas, mas os que estão aqui é porque entendem que a Câmara dos Deputados, nosso Congresso Nacional, é o foro de debate para que a gente possa, legítimo, para que a gente possa promover as mudanças no país e dialogando com as empresas, os setores, os especialistas que entendem de determinado tema. E inteligência artificial é um tema do momento no mundo e o Brasil ainda um pouco atrás de muitos outros países. E, cumprimentando aqui os nossos palestrantes, com o apoio do nosso deputado Ricardo Barros, eu presido e fui reconduzido agora pelo nosso presidente Arthur Lira ao Centro de Estudo de Debate Estratégico. Eu sou presidente na Câmara, é um colegiado de parlamentares, e uma grande parte deles são parlamentares que têm interesse de trabalhar um estudo, que nós temos uma consultoria de excelência na Câmara. Isso nos dá a oportunidade de encontrar vários especialistas de várias áreas para poder entregar para a sociedade brasileira um bom estudo. E temos muito voltados à tecnologia, voltados à inovação, voltados à inteligência artificial. Um deles são cidades inteligentes, que foi feito lá uma bela
contribuição para a sociedade. E eu tenho sido buscado por vários agentes, inclusive pelo governo federal. A ministra Luciana, de Ciência e Tecnologia, convidou o Centro de Estudos. Estivemos recentemente na Suíça, visitando o CERN, né, o maior acelerador de partícula que tem. E a gente tem dado uma contribuição até com um pouco mais de proximidade dessa importância que é o Congresso estar perto, para que o Brasil também possa avançar participando de agendas como essa e economizando o tempo que nós já perdemos. Então, uma agenda como essa faz com que nós nos aproximamos, né, do desenvolvimento, e não vamos ter desenvolvimento se nós não nos aproximarmos das tecnologias, das novas propostas de inteligência. E a Câmara dos Deputados tem promovido esse debate. Hoje, eu acredito que aqui no nosso encontro, nós estamos dando um reflexo para o Brasil, como que nós podemos fazer com que aqueles que estão de uma legenda partidária, e a nossa Fundação Newton Campos promoveu esse encontro, que eu tenho certeza que vai ser um embrião para que a gente possa dar muito mais oportunidades. Meu conterrâneo sabe muito bem, né, do que nós precisamos na nossa região. O pai dele foi um dos maiores empresários de confecção do nosso país, lá em São Gabriel da Palha. E há um tempo atrás, com todo o talento, com as peças de roupas que eram exportadas para o mundo, mas principalmente para aqui, para São Paulo e para o sul do país, a gente tinha elas chegando numa qualidade semelhante, mas um terço do valor da China. Isso porque nos falta, além de trabalharmos as reformas que nós estamos dando a contribuição, estarmos mais perto da tecnologia para que a gente possa ter competitividade e fazer com que o nosso produto também seja no valor competitivo. E eu não tenho dúvida, eu tenho certeza que passa por agendas como essa. Então, o presidente, nosso líder, Ricardo Barros, a oportunidade de estar aqui, para mim, seria para poder ouvir. Vim aqui, sentei, estava compenetrado aí no Bruno, que tem o nome do meu filho também, na sua fala, e todos vocês. Mas eu entendo que, nesse momento, nós estamos na prerrogativa de poder falar por muitos, né? Independente de ter qualquer especialidade, o parlamentar, ele pode se associar àqueles que acreditam, àqueles que têm uma proposta, àqueles que têm uma ideia, e a gente transformar com o nosso mandato, contagiando os demais, fazer com que isso possa virar regra e a gente possa sair do atraso que nós sempre tivemos em relação a essas iniciativas. E é por isso que é o motivo da nossa presença aqui, poder fazer parte aqui dessa mesa de debate, desse painel. Para mim é muito importante estar mais próximo de vocês, porque essa é uma agenda, a primeira de muitas outras que eu tenho certeza que a nossa Fundação vai promover para o nosso Brasil. Obrigado. Obrigado, da Vitória. Como presidente do Centro de Estudos Estratégicos da Câmara, sua contribuição seria sempre positiva em qualquer das salas de debate aqui do nosso evento. Eu estive recentemente lá no Vale do Silício, visitamos Uber, Google, várias empresas, numa comitiva de parlamentares lá do Congresso Nacional, e tivemos a oportunidade de ser recebidos, obviamente, por vice-presidentes, presidentes dessas empresas. Eu fazer um debate muito claro, muito próprio, sobre os desafios que nós temos na questão da informação, né, do impacto da tecnologia na vida das pessoas. Quando estive em Israel 5 anos atrás, como ministro da Saúde, essa questão, eu fui numa startup de diagnóstico de mamografia. Então, eles pegaram 1 milhão de mamografias com seus respectivos diagnósticos, botaram no computador, aí você tira a mamografia, sai o diagnóstico automático, né? Então, é esse tipo de trabalho é que nós vamos ter uma substituição até mais eficiente, eventualmente, com menos risco de erro do que a leitura humana da mamografia. Então, são muitas possibilidades que nós temos aí de desafios pelo futuro. Eu vou passar aqui para o Rafael uma repescagem, porque ele falou primeiro, e agora vai poder dar uma arredondada, e também porque mais pessoas chegaram, e o Rafael, que é sócio da XP, deu a sua colaboração inicial, mas agora, com o insight dos demais, eu quero que ele dê mais uma contribuição, e aí abrirei para as perguntas que vocês poderão fazer a qualquer um dos nossos debatedores. Obrigado, ministro.
Você falou, Florian, um negócio muito legal do Twitter do pessimista, né? Como é que é o nome? É o arquivo dos pessimistas. Arquivo dos pessimistas, né? E aí, todo mundo lembra aqui, quando a gente estava chegando perto dos anos 2000, que ia ter o bug do computador, né? O bug do milênio, né? Então, cedo ou tarde, essas coisas vêm. E o Bruno fez provocações muito interessantes, que aqui nesse fórum, deputado da Vitória, é importante a gente colocar, porque aqui começa a se formar a política pública. Então, dois importantes parlamentares aqui. Então, vamos partir do pressuposto de que inteligência artificial é um negócio que veio para ficar e vai ficar. Tem um lado bom, tem um lado ruim. Hoje de manhã a gente estava abordando aqui a questão de fake news com inteligência artificial em eleição. Pode ser um grande problema, né? Porque hoje você consegue fazer a imitação da voz e da face da pessoa por inteligência artificial. Então, imagina, da Vitória, você lá em Colatina, na sua eleição, um dia antes da votação, espalha uma fake news com sua cara, com sua voz, até você desmentir isso, provavelmente você vai ter perdido a eleição ou ter impactado muito na sua votação. Então, são temas que a gente vai ter que tratar na regulação para que isso não aconteça, para que isso não fira a democracia. Por outro lado, as vantagens que a inteligência artificial traz para o trabalho das pessoas são enormes, né? A gente estava lá testando na XP, agora, Florian, a Microsoft ela já vai jogar, eles estão testando o pacote de dados do Office com inteligência artificial. Então, o Word ele já começa a te corrigir, o Excel ele começa a corrigir as falhas das fórmulas, né? Eu lembro que quando eu saí da faculdade, a moda... Quando eu entrei na faculdade, você tinha que fazer o curso de inglês, né, do CCAA, que tinha lá em Colatina, em São Gabriel. Mas quando eu saí da faculdade, a moda era fazer o curso de programação da Impacta Informática, né, que ficava ali na Avenida Paulista. E aí depois a moda virou programar Python e agora é inteligência artificial. Então essas coisas elas vão ampliando, mas no final das contas, bem usadas, elas facilitam demais o trabalho dos colaboradores e a experiência do cliente. E aí, Bruno, o teu ponto ele é muito válido, porque a gente vai criar oportunidades em setores, por outro lado, a gente vai perder em outros setores. Por exemplo, um grande empregador do Brasil hoje é o setor de call center, correto? Emprega muito, né? A maior empresa de call center do Brasil, se eu não me engano, a Contax deve empregar 130 mil pessoas, por base isso. Com a inteligência artificial, você vai conseguir melhorar o processo de interação do cliente com o call center para você ter menos complexibilidade, então talvez você vai precisar de menos atendentes de call center. Por outro lado, vai precisar de mais programadores. E aí a notícia boa, que para você formar um programador, não necessariamente esse cara precisa fazer 5 anos de faculdade. O programador é meio que jogador de futebol. Se ele levar jeito e você der um bom curso para ele, ele vai se tornar um bom programador. Então, por que talvez que a gente aqui na formação de política pública, deputado da Vitória, ministro Ricardo Barros, a gente não estimule celeiros de formação de programadores pelo Brasil? A gente tem um exemplo muito feliz aqui no nosso país, que é o Porto Digital em Recife, do Silvio Meira. É um grande polo de formação de programadores no Brasil. Então, por que não a gente levar essa boa experiência do Recife para outras cidades do país? Talvez Ecoporanga, lá no Espírito Santo, vai ser um polo de formação de programadores. E a notícia boa é que o cara lá de Ecoporanga ele pode trabalhar na XP ou pode trabalhar no Google, porque hoje, da forma online, você consegue fazer tudo. Então, eu acredito que a gente vai ter ganhos e perdas, e nas perdas a gente vai precisar muito dos formadores de política públicas, como vocês dois, para poder a gente minimizar ao máximo os impactos que vai ter na geração de emprego e que vai ter também na questão dos desafios de você preservar democracia, boa política e por aí vai. Tudo bem. No Paraná, programação de computadores é curso técnico do ensino médio. Temos mais de 200 mil estudantes do ensino médio fazendo programação no Paraná, porque é a área que tem mais demanda e menos gente qualificada para ocupar. Eu vou abrir para perguntas, quem quiser. E colocar a educação financeira na grade curricular do ensino. Também. Né, Educação financeira está na grade curricular também
do Paraná, porque é uma necessidade que nós temos das pessoas terem tranquilidade, né? Porque o desequilíbrio financeiro causa muitos danos psicológicos e da saúde das pessoas. Quem quiser fazer pergunta, levanta a mão, por favor. Você podia vir até aqui falar no microfone, porque nós estamos gravando. Da Vitória, alcança ali um microfone que esteja operoso. Aqui do lado do da Vitória. Pega o microfone e fica ali naquele cantinho para as pessoas te verem lá. E pode deixar daí o microfone no chão aí. Pode falar. Boa tarde. Boa tarde a todos. Até anotei aqui as perguntas, porque foi bastante rico o conteúdo que vocês passaram. A primeira pergunta vai um pouco na linha do que o Rafael estava falando agora, da questão da política pública. Como é que você faz a revolução que o Bruno falou? Você tem que ter o Estado centralizando isso, porque o que a gente vê? A gente vê, por exemplo, o Estado do Paraná tem iniciativas próprias, o Espírito Santo tem iniciativas próprias, a Bahia tem iniciativas próprias. A gente não sabe em que medida essas iniciativas estão, porque cada um faz como pretender, né? Porque apesar de a gente ter uma federação, cada um faz do seu jeito. Como é que tem que ser? Vamos dizer assim, a União tem que entrar e encampar esse projeto? Vocês acham que tem que ser uma coisa que, de certa forma, a iniciativa privada tem que estar mais unida também, e não cada um fazendo do seu jeito? A segunda pergunta seria, hoje, quais as habilidades e conhecimentos, né? Vocês falaram já de programação, mas quais são as habilidades e conhecimentos que vocês acreditam que a formação dos nossos jovens e crianças tem que ter para poder encarar essa revolução da inteligência artificial? E também dos adultos, né? A minha geração, por exemplo, a gente já passou aí por 1, 2, 3 revoluções, a gente vai encarando, mas até onde vai dar, eu não sei. E a última pergunta aí é para o líder, Ricardo Barros, e também para o deputado da Vitória, que é o seguinte, com todo o respeito, mas os senhores sabem que a política tem um ritmo mais lento para acompanhar as evoluções e o desenvolvimento tecnológico, enfim, que a gente tem aqui. Como é que a gente faz para que a política possa acompanhar? Porque não basta a gente dizer, não, coloca um projeto, aí vai lá um parlamentar, bem intencionado, entra com 10 projetos, negocia tudo e tal, e aí todas aquelas complicações, e aí naquele tempo a gente já passou, por exemplo, de rede social para o ChatGPT, do ChatGPT para uma superinteligência artificial, para uma computação quântica, e aí, ou seja, de que forma é possível fazer para que a política possa acompanhar esses rumos e conseguir esse desenvolvimento? Obrigado. Vamos responder. Mais alguém quer fazer pergunta? Nós vamos recolher as perguntas todas, vamos falar de uma vez, senão a gente não vai conseguir atender o número suficiente da audiência aqui. Pois não. Boa tarde a todos e a todas. Diego, da cidade de Cruzeiro, Vale do Paraíba. É um comentário que eu gostaria de compartilhar com vocês. Quem se sentir à vontade para comentar, eu ficaria agradecido. Como que vocês veem a relação Bolsa Família, formação de profissionais na área de TI, na área de inteligência artificial? O maior desafio nosso como gestor na ponta é fazer o cara deixar de ganhar aquela Bolsa Família e começar a trabalhar e começar pelo menos a investir em conhecimento. Como que a gente faz isso? Mais alguém quer contribuir, por favor? Muito bem. Então, ele fez algumas perguntas, depois a parte política nós falamos por último aqui. Se vocês quiserem fazer alguma observação das perguntas do nosso primeiro inquiridor aí, estou à disposição. Posso fazer um comentário rápido aqui? Só para lembrar, nós temos 15 minutos para encerrar, então vamos lá. Bom, assim, sobre a questão da educação, né, e se precisa ser uma iniciativa centralizada ou descentralizada, eu gosto mais da opção descentralizada. Eu acho que todo mundo, setor privado, setor público, município, estado e a União tem que trabalhar juntos, né? A gente tem um centro de desenvolvimento muito legal no sul de Minas, em Santa Rita do Sapucaí, que é um polo também de tecnologia super legal. O município faz um trabalho incrível do ponto de vista de educação lá. A gente tem se envolvido também cada vez mais com isso, então acho que ali um exemplo a ser seguido, tá? E eu acho que, assim, minha visão como empresário, eu concordo com tudo que o Florian falou. Eu acho que hoje a gente tem um ambiente muito mais propício para desenvolvimento de novas empresas, novas soluções no Brasil, e o que a gente precisa é de
que o governo não atrapalhe, né? E voltando um pouco do que eu falei de políticas setoriais, que isso é uma coisa que traz, em geral, muita insegurança, a gente nunca sabe, a gente nunca consegue planejar, né, para os nossos negócios aqui com um horizonte muito longo, né? Então, acho que tem que evitar o máximo possível gerar distorções, né? Deixar o capital financeiro e humano se alocar para os setores, né, que vão trazer mais retorno. E eu acho que o esforço de educação tem que ser conjunto aí para todos, tá? Então, com relação à primeira pergunta, acho que essa é um pouco da minha visão. A primeira coisa que eu te deveria fazer aqui, deputado Ricardo, é perguntar se é Lucas, né? Se o Lucas é filiado ao Progressista, né? Lucas é filiado, Lucas? Então tá aí alguém para você trazer para a política Tá que convidado. veio, falou bem, então então parabéns aí. Eu pensei a mesma coisa, né? Né? Olha, eu acredito que as boas políticas públicas a gente tem que pegar e copiar, né? Tudo que é bom se copia, né? Você tem a questão do ensino em tempo integral de Sobral, a própria Escola Viva no Espírito Santo, né? Tem sim esse exemplo de Santa Rita do Sapucaí, que é muito bom. Eu tenho um sócio que é de lá, como Porto Digital no Recife, então eu não acredito em nada muito centralizado, eu acredito que o que é bom se copia. Obviamente você tem que organizar isso para a gente não fazer o mais com menos, tá? Mas burocracia não é uma palavra legal para nenhum ambiente de negócio, não acredito nisso. Aí sua segunda pergunta, me relembra aqui, Lucas. Eu tenho uma filha está fazendo 2 anos agora, né? E a gente evita ao máximo dar tela para ela, mas não dá para fugir. Ela sempre vai querer ver uma TVzinha ali. A gente, no final do dia, deixa ela ver os 10 minutinhos de. Agora está vendo um desenho que chama Daniel Tigre, que é muito legal, porque o Daniel é um tigre e mostra tudo que o Daniel tem que fazer, que ele tem que ir para a escola, escovar os dentes. E eu vejo com ela, acho muito engraçado. E ela já pega o controle remoto, já começa a zapear. Então, as crianças deste ambiente, elas já nascem nesse mundo online. O que você tem que fazer é dar um estímulo para que ela cada vez mais consiga entrar e se alavancar nesse ambiente. E passa, sim, por uma política nas escolas, né? No meio da pandemia, a pandemia, ela, de alguma forma, ela fez com que as escolas ficassem mais online. E aí, sem puxar o saco do Estado do Paraná, vocês fizeram um bom trabalho lá de iPads, de computadores para os alunos, e isso deu bastante resultado, mérito de um trabalho muito bem feito lá no Estado do Paraná. E aí, o que a gente tem que fazer é dar ferramentas para que essas pessoas cada vez mais progridam, né? Então, cursos técnicos, todo tipo de estímulo que a gente dá para que essas pessoas usem essa ferramenta, deputado da Vitória, para poder chegar cada vez mais longe na sua profissão. Mas isso veio para ficar e cada vez mais a gente vai ver esses gêniozinhos espalhados aí pelo Brasil, que é o seu caso, e eu tenho muito otimismo que isso vai acontecer com o nosso país. E sua terceira pergunta... Rafael, posso claro, por favor, incluir um ponto aqui ao que você falou? Porque eu acho que é uma pergunta interessante, uma pergunta também que eu estou me confrontando um pouco, porque eu acabei de ter filhos também, tive gêmeos. Está dormindo pouco também, né? Então, aquela fase... Gêmeos ainda... Mas, obviamente, aí você se torna pai e você tenta pensar, né, o que eu passo para frente, né? Principalmente nesses momentos incertos de inteligência artificial. Será que meus filhos vão fazer faculdade? Não sei. Hoje eu não apostaria se isso vai acontecer ou não. Mas uma característica, eu li também bastante sobre isso, que a gente pode ensinar para as crianças, é a curiosidade, a vontade de ir atrás, de aprender, de se desenvolver, né? Eu brinco que a minha vida mudou muito quando eu ganhei meu primeiro computador. Aos 9 anos, coloquei dentro do meu quarto. Até essa visão que a gente tem, às vezes, como pais, tira a tela, acho que talvez dá a tela, né? Eu te digo em um ano se eu fiz isso ou não. Mas isso abriu, para mim, um mundo, né? E meus pais sempre estimularam a curiosidade, a busca por conhecimento, o aprendizado. E eu brinco que tudo que eu aprendi, e eu estudei em boas escolas, em boas faculdades, foi na internet. E até hoje, eu aprendo muita coisa no Twitter que eu aplico no meu dia a dia no trabalho.
E o lindo da internet é que ela é acessível e grátis, teoricamente. Acho que é claro que a gente tem que pegar isso no contexto não meu, é um contexto de uma pessoa que teve um certo status, um certo privilégio, e colocar isso num contexto de um Brasil muito diverso, onde muitas famílias não têm como providenciar essa estrutura, mas se a gente conseguir providenciar a estrutura, a ferramenta e estimular a curiosidade, na verdade, muito da inteligência artificial é você interagir com a máquina em prol de um resultado, né? Então, o skill é menos programar hoje em dia e mais ser curioso de como eu resolvo um problema. E aí, eu só compartilhando com vocês aqui, tá em uma salas dessa o Vitor Lazarte, que é seu amigo, né? Que é criador da Wildlife. Wildlife, E eu estava perguntando a história de vida dele, né? E ele contando que é engenheiro, sempre gostou de programar. E o primeiro jogo que ele fez, só para vocês terem ideia, a Wildlife é uma empresa que foi avaliada em 3 bilhões de dólares em 2019. E ele criou a companhia do zero. E o primeiro joguinho que ele criou foi da seguinte forma. Ele colocou no YouTube como fazer um jogo para celular. E a partir daí ele começou a criar a empresa. Então, vai na sua direção. Essa história é verdadeira. Ela é verdadeira. Eu lembro, e o deputado vai ratificar isso, né? No interior a gente não tem TV a cabo, né? Você tem aquelas parabólicas, era da Telesat na época. E aí todo domingo, deputado Ricardo Barros, passava um programa do doutor Laí Ribeiro, que falava de empreendedorismo, e eu assistia, porque era domingo, perto do horário da missa ali, a gente estava se arrumando para ir para a igreja, e aquilo me ajudou muito a pensar um pouco fora da caixa, olhar as coisas, né, sair do interior, vir para São Paulo. Então, quanto que você, disponibilizando o conteúdo da maneira correta e estimulando a curiosidade, você vai fomentar o empreendedorismo na base. E aí, se eu puder dar um exemplo bem de hoje, de inteligência artificial aplicado a isso, e as possibilidades que se abrem para o Brasil, vou contar de uma empresa que a gente está analisando lá no Canary, que é um menino da Fundação Estudar. Ele desenvolveu um aplicativo que, na verdade, é um contato no WhatsApp para você falar inglês com a sua celebridade favorita. E qual que é o grande insight, né? Você consegue, em qualquer ponto do Brasil, levar um professor particular nativo de inglês para interagir com uma criança, com um jovem, com uma pessoa. O custo disso ainda não é baixo o suficiente para a gente conseguir levar isso para a população inteira, mas vai chegar lá. E hoje você não tem acesso a isso, né? Mesmo se você faz um curso de inglês, muitas vezes o falado não é tão natural, às vezes em grupo você se sente intimidado, às vezes o professor não é nativo. Inteligência artificial como tecnologia, como forma de escrever software, permite você criar esse tipo de serviço. E aí eu acho que a gente pode aqui concordar que as possibilidades para o país são infinitas se a gente aplicar isso da forma correta. Quem quiser, quem tem uma ideia boa aí, tem 2 anjos aqui que investem em startups novas aqui. Se a ideia for boa... Se a ideia for boa, da Vitória, para a gente encerrar em seguida. Ele quer saber por que não votou a fake news lá. O Lucas fez uma provocação importante, que a gente pode fazer um exercício como ela, longe de fazer qualquer uma resposta técnica, mas aproveitando a minha posição aqui enquanto hoje representante, eu já estou no 5º mandato, com 17 anos de vida pública, e passei a entender que eu preciso dar uma contribuição empreendendo nas pessoas a política, porque é um dos melhores instrumentos que você consegue mudar a vida das pessoas. O parlamento, a gente não tem as mesmas prerrogativas de um governo, uma prefeitura, de um governo estadual, de um governo federal, e aquele que se propõe a ser gestor, ministro, prefeito, governador, se ele já cumprir as missões constitucionais, Lucas, ele já está fazendo um bom trabalho, né? Os programas que estão estabelecidos de governo, que a equipe possa buscar estabelecer, mas é muito pouco, né, que a gente acaba associando às suas palavras, né, a morosidade, a burocracia. O parlamento, ele pensa muito hoje, tem dado uma contribuição, principalmente com agendas como essa, que nós trazemos
a iniciativa privada. Está aqui o Rafael, que é um orgulho para os nossos gabrielenses e para o nosso estado também, pessoa do interior que veio e teve sucesso, e é uma das referências hoje, não só em São Paulo, mas no Brasil. Mas a gente precisa estar mais próximos. Eu não consigo hoje enxergar, lá no meu estado, um estado pequeno, uma população de 4,5 milhões de habitantes, não tem muito consumo, eu não consigo enxergar que alguém que se propõe a governar um município, ou governar um estado, ele vai ter essas ideias para poder fazer com que o seu estado se torne competitivo. Mas a iniciativa privada, ela está todo dia buscando isso, no país, no mundo. E se você está próximo, né, o agente público com o agente privado, você tem soluções que já vêm pronta da iniciativa privada. A gente precisa estar próximo para ter a compreensão, ter segurança, não ter a desconfiança, que tem muita desconfiança, nós temos que parar com isso. Eu tenho amigos que têm sucesso, assim como você, que eram empregados, hoje tem 4, 5 mil funcionários, e às vezes eles me perguntam, mas poxa, mas quem que você vai apoiar para prefeito aqui? Você está vindo aqui conversar com fulano, não tem ninguém melhor? Eu falo, mas tem. Mas quem? Você. Ele falou, não, eu não posso. Então, é uma resistência de todos aqueles que empreendem, daqueles que geram oportunidade, mas ele não precisa participar de um processo eleitoral. Se ele estiver próximo e der uma contribuição, talvez ele vai estar governando na pessoa daquele que ele decidiu para estar prefeito. Então, eu tenho promovido isso, estimulado as pessoas, né, estar perto da vida pública, dos nossos mandatos, mas também trabalhado para que os agentes que se propõem a entregar uma parcela do seu tempo à representatividade, que eles possam estar juntos com a iniciativa privada, porque a gente vai ter essa burocracia um pouco mais combatida pela relação da iniciativa privada. Acho que é uma das ideias que eu tenho promovido isso, até por conta de sugestões de pessoas que pensam o desenvolvimento, né, que saem na frente em tecnologia, tem andado também o país aí para poder trabalhar essa associação, e a Câmara, ela mesmo não tendo a prerrogativa de decidir ali num contrato, numa execução, mas ela tem entregado muitas ideias boas, né, com as oportunidades que nós recebemos de pessoas como você, prontas para que o país possa comprar e possa se tornar mais competitivo. Obrigado, da Vitória. Política é a única maneira de transformar a sociedade. Não há nenhuma outra forma de transformar a sociedade que não seja pelo poder público. Então, a dedicação das pessoas à vida pública, ela precisa ser facilitada. Nós passamos um período aí que todo mundo é ladrão até que se prove o contrário. Conseguimos mudar recentemente. Eu fui relator da lei de abuso de autoridade, que já ajudou muito, e recentemente mudamos a lei de improbidade para exigir que o processo de improbidade tenha, no mínimo, dolo, intenção de fazer e dano ao erário. Porque um prefeito era processado por improbidade por um assunto que foi um terceiro escalão que fez, que ele nunca soube na vida, e ele respondia, bloqueio de patrimonial. Então, as pessoas de bem se afastaram da vida pública. Se o Rafael chegar lá e falar para o advogado dele, falar, olha, eu estou querendo entrar na política. Ele fala, bom, tira tudo do seu nome. Não pode dar certo uma coisa que começa desse jeito, entendeu? Mas por que tira tudo do seu nome? Porque o Ministério Público é irracível. Ele quer fazer ativismo político. O promotor quer se promover em cima do político, né? Nós estamos ficando igual a uns paizinhos aí, né? Daqui a pouco todos os nossos ex-presidentes vão estar na cadeia. Que absurdo isso, gente. Isso é um absurdo. Então, quem é que vai querer ser presidente do Brasil? Quando os candidatos, você olhar para os candidatos e falar, puta, mas que turma medíocre, não é sem razão. Não é sem razão. Então, a Bíblia diz assim, toda autoridade vem de Deus. Ninguém se elege se não estiver bem intencionado, porque Deus não permitiria. Alguns, eventualmente, ao assumir o poder, podem não resistir às tentações do poder, mas a grande maioria das pessoas que estão na vida pública estão para servir. A política é para a mãe, o pai, que só a escola pública de qualidade pode lhes dar a esperança de que seu filho vai ser melhor do que eles. Só tem esse caminho para eles. É o pai de família que precisa do remédio e do médico no posto de saúde.
Porque nem todo mundo no Brasil tem uma carteira para pendurar um atestado. Ele trabalha de dia para comer de noite. E se ele não trabalhou de dia, ele não vai comer de noite. A mãe que quer ajudar a renda familiar e precisa ter uma creche de qualidade para o seu filho. É para isso que existe o poder público. Porque os outros, nós só pagamos imposto. A gente não usa escola pública, transporte público, não usamos nada público. A gente só contribui. Então, é preciso consciência das pessoas e um pouco de gratidão. Quem cresceu, quem formou um grande patrimônio, quem nem precisa mais se esforçar para ter o resto da sua vida uma boa vida, podia dedicar o seu tempo para resolver os problemas daqueles que sozinhos não podem resolver os seus problemas. Então, fica aqui um convite a todos. Nós estamos num evento partidário. Escolham o seu partido, cujo programa partidário tenha mais afinidade com o seu pensamento. Esse aqui é um evento da Fundação Milton Campos, que tem verba do partido para difundir o programa do partido, as ideias do partido. Então, fica todo mundo convidado a participar da vida pública, né? Todo mundo convidado a fazer como eu faço, lutar contra o ativismo político do judiciário, que quer se promover em cima de atacar quem está em posições de destaque. Nós temos a obrigação de fazer com que o ambiente do servir à comunidade seja um ambiente afável para pessoas competentes e bem-sucedidas. As prefeituras são, na maioria das vezes, as maiores empresas da cidade. O maior empregador, o maior investidor, o maior gerador de riqueza. E quem é o diretor, presidente dessa maior empresa? Quem são os diretores, secretários municipais dessa maior empresa? Tem que ser pessoas qualificadas. É a maior empresa da cidade. Mas não é o que acontece. Porque, ao longo do tempo, nós criminalizamos a política. Então, fico aqui esse meu comentário, porque tudo que nós estamos falando aqui, por que não votou a fake news? Porque a sociedade não permitiu. O deputado, por que ele não vota uma matéria? Porque a base dele o pressiona contra. A CUT já fez um seminário de inteligência artificial, a CGT, a Força Sindical, para falar, vamos adequar nossas convenções coletivas à nova realidade? Nem pensar, eles vão resistir até o último dia para mudar uma vírgula na convenção de trabalho deles. Não vão querer proteger o seu mercado. O Uber acabou com os táxis ou não? Não, o táxi hoje, você chama um Uber, estava na Coreia, semana passada, chamei um Uber, chegou um táxi. Entendeu? Então, fica aquele ambiente de que não, isso vai... Não é assim que funciona. Hoje tem muito mais gente trabalhando em transporte individual, ganhando a vida fazendo isso, né? Não acabou com a categoria do taxista. Mas, até eles descobrirem isso, resistiram bravamente. E aí eles pressionam o parlamentar, o vereador, o prefeito, para não mexer, não mexe no nosso queijo aqui, né? Então, gente, é isso. O grande desafio é a mudança. Todos têm resistência à mudança. Não tem ninguém que tenha resistência à mudança. Todo mundo quer ficar na sua zona de conforto. Então, neste seminário sobre inovação e inteligência artificial, nós temos esse grande desafio, né? Fazer com que as pessoas enxerguem isso como oportunidade e não como risco. Nós começamos 14h05, encerramos 15h05, dentro de nosso painel de 1h30. Muito obrigado a todos vocês.